Muito boa noite aos amigos e amigas Fanelves, que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, estão acompanhando o audiobook Elvis e Cat. Lembrando que o livro tem 12 capítulos e estamos no capítulo 7, hoje a parte final. No vídeo de hoje vamos acompanhar como se desenrolou o relacionamento de Elvis e Cat, que de uma paixão avassaladora foi escalando a uma amizade terna e amorosa e muita cumplicidade. Eles precisavam muito um do outro. No vídeo de hoje, Cat nos conta como Elvis a procurou para lamentar a perda da sua esposa. Mike Stoney foi o pivô da separação do casal. Elvis ficou ainda mais magoado porque ele admirava o campeão e, por intermédio dele, o amante de sua esposa foi apresentado a ela. No dia 10 de agosto de 1971, embora Elvis ainda não tivesse a mínima ideia, Priscila já se relacionava romanticamente, amorosamente, apaixonadamente com Mike Stoney. E ele, sem saber, apresenta Mike ao seu público, Mike que estava na audiência. Elvis e Cat. Mas se eu conhecesse um homem bem o suficiente e já estivéssemos namorando há algum tempo, não veria nada de errado em fazer sexo com ele. Porém, tínhamos que ter coisas em comum e um respeito mútuo antes de me interessar. Elvis não gostou desta nova atitude e sempre conseguia fazer algum comentário sarcástico ou mesmo cortante sempre que o meu comportamento o incomodava. Mas mesmo assim continuávamos amigos. Houve apenas um momento no qual não aguentei mais suas piadas exageradas sobre meus romances e saí do palco. E isso chegou às manchetes no dia seguinte. Mas essa é uma história que contarei mais tarde. Na maioria das vezes eu ignorei seu sarcasmo e deixei que ele se divertisse. E Elvis conseguia ser realmente cruel quando queria. Durante um período em que namorava Sheila Ryan, ele estava fazendo o show e Priscila estava no camarote ao lado de Sheila. Ele apresentou Sheila ao público e depois Priscila. Bem, nos damos bem, não há problema, disse ele ao público. Então ele se virou para a banda e disse: Mike Stoney não tem culhões. Mike Stoney é um garanhão? Meu rabo. Foi endereçado à banda, mas ele disse alto o suficiente para que Priscila e parte do público escutassem. Havia o lado pirralho, fedelho, dele aparecendo novamente quando menos se esperava. Como eu disse, nosso relacionamento era estranho, de certa forma, porque nos víamos diariamente. Ele ainda me chamava para a sua suíte apenas para passar um tempo ou entreter alguns de seus convidados. Ele fez isso com muitos dos presentes no show, especialmente os cantores. Ele adorava mostrar nossos talentos aos visitantes. Veja, ouça como ela canta isso. Observe aquela nota alta, dizia ele como um pai orgulhoso exibindo seus filhos. Sentávamos ao redor da sala e alguém poderia começar alguns compassos. E em pouco tempo, todos nós estávamos participando da música. Elvis ficava sempre feliz quando fazíamos este tipo de canto espontâneo. Era o seu tipo de entretenimento. Às vezes ele me chamava para ir até a suíte ou até seu camarim apenas para conversar, e se eu não estivesse ocupada,
eu ia de bom grado. Se eu estivesse ocupada, simplesmente diria a ele que tinha outro encontro. Mas quando estava realmente em apuros, ele sempre ligava e falava comigo ao telefone, compartilhando seus sentimentos, e eu ouvia seus problemas. Geralmente sem oferecer nenhuma solução, mas pelo menos eu era uma boa ouvinte, um ombro amigo. Certa noite em Charleston, West Virginia, eu estava no quarto do hotel dormindo com meu namorado naquela hora. E pouco antes do amanhecer, o telefone tocou e tocou. Sonolenta, atendi. Cat, preciso ver você imediatamente. Você pode subir para conversar? Eu estava com tanto sono que não reconheci a voz e pensei que fosse de um dos músicos. Então eu disse entre bocejos: nós podemos conversar sobre isso no ônibus amanhã? Não, querida. A voz suplicava. Não estarei no ônibus amanhã. Ainda insistente, eu disse: vamos conversar amanhã, Glindy. Não é Glindy, querida. Aqui é Elvis. Por favor, suba. Preciso de você. Deixei meu acompanhante confuso e fui para a suíte. Quando subi, antes de passar pela porta, fiquei pensando: o que estou fazendo? O que está acontecendo? Então vi o Dr. Nick saindo, balançando a cabeça. Ele não disse nada, apenas balançou a cabeça como se dissesse: você realmente vai se meter nisso, Cat? Você tem um grande problema nas mãos esta noite. Ao entrar no quarto escuro, já bastante nervosa, mal consegui distinguir a silhueta de Elvis deitado na cama. Ele deixou a água correr na pia do banheiro para um efeito sonoro suave, além do chiado padrão de um canal de televisão fora do ar, que já havia nos recomendado para ajudar a pegar no sono. Ele também tinha algodão nos ouvidos para abafar o ruído externo, porque havia centenas de fãs do lado de fora gritando: Elvis, Elvis, Elvis. Isso acontecia com tanta frequência que o som simplesmente se tornou parte do fundo. As janelas, como sempre, estavam cobertas com papel alumínio para proteger do sol e ele poder dormir. Elvis não estava sedado. Ele não tinha tomado nenhum remédio para dormir e esta é uma ocasião que ele estaria melhor se tivesse tomado. Vem aqui, baby, e me abrace. Ele falou suavemente. Ele sabia que meu namorado estava comigo no hotel. Me perdoe por incomodá-la, mas agradeço por ter vindo me ajudar. Eu estava lá estritamente para auxiliar um amigo necessitado, para acalmar seu espírito perturbado. O que aconteceu? Perguntei. Ela se foi. Acabou. Eu sabia que ele queria dizer que Priscila o estava deixando, mas ainda não consegui entender tudo. Então Elvis explicou. Quando fui para casa, peguei Lisa Marie e ela me disse: da boca dos pequeninos. Nota: a expressão usada por Elvis, da boca dos pequeninos, deriva da Bíblia, Salmos 8:2. Com o tempo se tornou uma expressão idiomática que significa que as crianças costumam dizer coisas muito sábias. O que ela te disse? Ela disse que a mãe dela estava beijando Mike Stone. Oh, eu sabia que era inevitável, mas nunca pensei que aconteceria assim. Meu coração estava com Elvis, mas ao mesmo tempo pensei comigo mesma. Bem, então como você esperava que isso acontecesse? Pensei em todas as vezes em que ele excluiu Priscila de sua vida, em todas as vezes em que não quis voltar para casa e, francamente,
Me perguntei como ela havia mantido o casamento por tanto tempo. Elvis conversou com Priscila sobre o que Lisa Marie tinha dito, e foi então que Priscila disse a Elvis que o estava deixando. Ele parecia compreender como Priscila se sentia e sabia que o divórcio era inevitável, mas odiava o envolvimento de Lisa Marie e estava chateado com sua incapacidade de fazer o casamento dar certo. Sei que não somos adequados um para o outro, ele me disse. Mas odeio pensar no que estamos prestes a passar. Odeio pensar no que vai acontecer com Lisa. Ele precisava desabafar e seguimos conversando muito tempo depois do nascer do sol. Bem, Elvis falou pela maior parte, eu fiquei ouvindo. Ele ficou arrasadíssimo com a decisão de Priscila finalmente deixá-lo. Ele era muito orgulhoso de sua pequena família e louco por sua filha. E foi muito difícil finalmente encarar o fato de que Priscila não conseguia mais continuar casada com ele. Ficamos deitados na cama dele, conversando sobre seus medos e receios. Tudo o que pude fazer foi acalmá-lo e ser positiva em relação a tudo isso, garantindo que sobreviveria e que amaria novamente e que seria melhor. Enquanto estávamos abraçados e ele se agarrava a mim, ele disse: "Quero que você saiba que sou grato por você estar aqui. Posso sentir que você me ama." Elvis estava passando por um processo muito difícil de aceitar intelectualmente a decisão de Priscila, mas não tendo a capacidade de lidar emocionalmente com a realidade disso. Na verdade, sua raiva começou a aumentar e veio à tona com ferocidade total dias depois. O que mais o impactou foi que Mike, supostamente, era seu amigo e ele estava bancando as aulas de karatê de Priscila com Mike. Minha sensação era de que, se não fosse Mike Stone, teria sido com outra pessoa. Priscila estava simplesmente solitária e sentia-se alienada de Elvis e de sua vida. Ela precisava ser amada e apreciada, desesperadamente. No início do relacionamento, é claro, quando via Elvis com outra pessoa, sentia uma pontada de ciúme. Com o passar do tempo, do fundo do coração, eu queria que ele fosse feliz e tinha certeza que a recíproca era verdadeira. Na verdade, durante nosso longo relacionamento, ele esteve com Linda Thompson durante 4 desses anos. Linda era uma ex-Miss Tennessee. Ela era divertida, vivaz, charmosa e uma das garotas mais inteligentes que Elvis namorou. Ela se vestia lindamente com muito brilho e gastava o dinheiro de Elvis com muita facilidade. Era óbvio que eles gostavam da companhia um do outro. Na verdade, muitas vezes Linda saía para jantar com Elvis e os caras. É engraçado, mas Linda simplesmente aceitou e aproveitou o momento. Ela se divertiu. Elvis e eu ainda debatíamos muito sobre crescimento espiritual, religião, fenômenos psíquicos, astrologia e outros assuntos metafísicos. Tínhamos um interesse comum e ele comentava muito sobre seu amigo Larry Geller, que também foi seu cabeleireiro por alguns anos. Por causa da influência de Larry sobre Elvis e do tempo crescente que os dois passavam juntos, lendo livros e conversando, o coronel e os guarda-costas se uniram contra Elvis e o pressionaram para que Larry fosse embora, até que finalmente conseguiram. Certa vez, Elvis me disse que ele estava tão envolvido com o lado espiritual da vida que estava convencido de que deveria ir para um mosteiro e levava isso muito a sério. Acho que isso assustou todo mundo e Larry foi afastado do rebanho por um período de tempo. Eles acharam que foi a influência dele que mudou seu superstar. Elvis disse que descobriu por si próprio que poderia fazer mais pela humanidade, permanecendo um cantor popular e influente, do que jamais conseguiria num mosteiro. Ele finalmente entendeu que o presente de Deus para ele era a sua voz, e o seu plano para Elvis
era que Elvis usasse essa voz para alcançar os outros e fazê-los felizes. Elvis disse um dia: Cat, você precisa conhecer esse cara. Quero que você o conheça. Elvis chamou Larry para Las Vegas e finalmente o conheci. Isso foi o início de uma longa e maravilhosa amizade. Todos tínhamos muito em comum, e logo Larry estava de volta, fazendo parte da comitiva de Elvis mais uma vez. Acho que a influência de Larry foi muito boa para ele, e sei que ele sentia falta de Larry e de sua abordagem aos mistérios da vida. Não é fácil descrever a evolução da minha relação com Elvis. Sempre houve uma proximidade, mesmo quando estávamos com raiva um do outro. Sempre houve um encontro de mentes em um plano diferente das partes mundanas de nossas vidas. Às vezes, ainda precisávamos um do outro para nos sentirmos completos. Quando ele não estava por perto, eu sempre sentia como se alguma parte de mim estivesse faltando, e isso não tinha nada a ver com sexo. Foi muito mais profundo e complicado do que isso. Claro que quando você é amiga íntima do astro do show, sempre tem gente que quer que você passe um recado para ele ou tenta marcar pontos com você para que você fale com o chefe. Isso acontecia com frequência, especialmente em relação à escolha de canções ou músicas. E nossa relação às vezes provocava comentários inofensivos e bem-humorados de algumas pessoas do show. Mas, na maioria das vezes, o pessoal me acolhia e aceitava a situação sem comentários. Estou realmente lutando com este capítulo, tentando explicar meu relacionamento com Elvis Presley. Mas acho que a melhor maneira de dizer isso é que nos amávamos de uma forma muito especial. Uma forma que transcendia a mesquinhez da maioria dos relacionamentos e, na maior parte, estávamos satisfeitos com a forma como as coisas eram e como nos sentíamos um com o outro. Depois dos altos e baixos motivados pela emoção, plantamos uma semente de compreensão que continuou a crescer por 7 longos e maravilhosos anos. Durante os primeiros meses do nosso relacionamento, deixei que o meu profundo amor por Elvis me assolasse e me tornasse escrava dos meus sentimentos. Mas nosso relacionamento mudou continuamente de um patamar para outro até se tornar algo que poderíamos amar e apreciar. Éramos livres, mas ligados um ao outro, para o bem ou para o mal. E o simples fato de saber que o outro estava ali fazia com que ambos nos sentíssemos amados e mais seguros. Final do capítulo 7. Na semana que vem eu volto com o início do 8º capítulo. Elvis para sempre.